Graça e paz da parte do Senhor Jesus para todos os meus irmãos e irmãs e a todos que irão ouvir essa mensagem. Deixar uma reflexão aqui para os nossos corações, que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 45, versículo 8, que diz: Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Como bem sabemos, essa história de José é uma história bem conhecida, é uma história onde fala a respeito de alguém que sonha, alguém que expõe os sonhos de Deus para fora e alguém que se torna perseguido por sonhar os sonhos de Deus. O Senhor, Ele quer falar ao meu e ao teu coração a respeito de que quando Deus ele promete algo nas nossas vidas, não há quem possa impedir o cumprimento da sua promessa. E aqui vemos que José foi um jovem escolhido por Deus para reinar no Egito como governador, mas antes dele chegar a esse patamar, ele tem muitas surpresas pela frente, pelo caminhar. E sabemos que quando José ele tinha os sonhos que Deus dava para ele, que ele se dirigia para a sua família, para o contar, ele era julgado, ele era interpretado como se ele quisesse ser, como se ele fosse um jovem que estivesse querendo se sobressair perante os seus irmãos e perante até mesmo pelo seu pai e pela sua mãe, né? A ponto de Jacó chegar e perguntar: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Jacó ele indaga os sonhos de José. E José, por ser um filho mais amado, né, pelo seu pai, muito desejado, o texto diz então que os seus irmãos começam a ter inveja, começam a ter ciúmes desse amor. Só que quando Deus ele chama alguém, que ele destaca o seu amor para com essa pessoa, não tem quem possa impedir dos propósitos de Deus se cumprir. Embora os irmãos de José tenham se levantado para querer acabar com a sua vida, para querer destruir os seus sonhos. E então eles começam a fazer de tudo para que José não alcance os objetivos que Deus tinha para a vida dele. E nas nossas vidas não é diferente. Quantas vezes Deus tem colocado no teu coração muitos sonhos, na tua mente, nos teus sonhos até. Quando você vai dormir, Deus começa a te revelar os propósitos dele para a tua vida. E você muitas vezes não entende, não sabe, e às vezes abre a boca para contar para alguém. E alguém quando ouve, duvida. Alguém quando ouve você falar: eu tive um sonho assim, 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 começa a dizer: quem é ela? Quem é ele? Né? Começa a criticar os sonhos de Deus nas nossas vidas. E muitos não entendem o trabalhar de Deus, né? Assim como eu acredito que José também, houve um tempo na vida dele que ele não estava entendendo o trabalhar de Deus, mas ele perseverou, ele teve paciência e Deus realmente cumpriu os propósitos que tinha sonhado para a vida de José. O texto vai dizer que Jacó, ele ouviu aquilo, ele questionou até, né? Mas o texto diz que Jacó guardava tudo aquilo no coração. Porque Jacó ele já tinha tido várias experiências com Deus. Jacó ele já havia experimentado do poderio de Deus e os livramentos que Deus já havia dado para ele. E a promessa que Deus fez na vida de Jacó, onde o seu nome foi transformado para Israel e prometeu que dele teria uma grande nação e que ele iria ser bem-sucedido na terra, se cumpriu. Então Jacó, ele guarda aquilo no seu coração porque ele sabe o tamanho
do poder de Deus. Ele já tinha experimentado várias experiências, já tinha vivido várias experiências, assim como ele sabia que José também estava ali tendo um aviso de Deus. Eram sonhos que não era José que queria, mas eram sonhos que o próprio Deus tinha colocado no coração de José. E o texto vai dizer que os seus irmãos, então, diz uns para os outros: eis, vem o sonhador. Olha ali, vem aquele que disse que um dia viu que o sol e a lua, né, se curvava, se dobrava perante ele, e eles queriam a todo custo fazer com que esses sonhos de José caíssem por terra, ou seja, não viesse se cumprir na vida de José. E então eles programam, né? Vinde pois agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas e diremos uma besta fera o comeu e vemos do que será dos seus sonhos. Eles ali literalmente queriam matar José. Só que o poder da vida e da morte está nas mãos do nosso Deus. Aquele que dá a vida e aquele que pode tirar a vida está nas mãos do nosso Deus. E não estava escrito que José iria morrer. E eu já quero trazer uma palavra para o teu coração. Se não tiver no propósito de Deus que você vai morrer, não importa quem deseja a tua morte. Não importa quantas pessoas se levantam para querer banir da tua vida os sonhos de Deus. O Senhor, Ele vai preservar você com vida até cumprir os propósitos que Ele prometeu que iria fazer na tua vida. Quando Satanás ele chega diante de Deus e ele fala sobre Jó, quando Deus começa a destacar as qualidades de Jó, tem visto o meu servo Jó, homem temente, homem reto, homem íntegro e que se desvia do mal. Quando Deus começa a destacar as qualidades de Jó para Satanás, Satanás logo começa a dizer para Deus também: ele é dotado de riquezas, ele tem tudo em suas mãos, ele não tem falta de nada. O Senhor vai lá e permite que Satanás toque na saúde de Jó. Então, logo a gente entende que o poder da vida e da morte está nas mãos do nosso Deus e que só vai acontecer algo além se Deus permitir. Porque até para tocar na saúde de Jó, foi Deus que permitiu que Satanás tocasse, mas ele deu uma ordem: só não toque na vida. E então eu quero te dizer que esta luta que você está passando, este processo que você está enfrentando, não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Porque nós notamos que o que houve na vida de Jó era algo para a glória de Deus. O Senhor estava ali formando uma glorificação para o seu nome diante do mundo espiritual. E se nós viemos trazer para o dia de hoje que hoje o que nós sofremos é perante a sociedade, as pessoas ficam sabendo, as pessoas veem, as pessoas comentam, compartilham. E antes não existia rede social para ninguém estar comentando, nem falando, nem postando nada. Mas a exaltação que Deus ele queria ali era diante do próprio Satanás. E Deus assim o fez, permitiu que Jó fosse tocado, né, na sua saúde, com as suas lepras, com as feridas no corpo. E o texto vai dizer que Jó não tinha ninguém que o consolasse. E o único consolo na vida de Jó foi aquele pedacinho de telha, de caco de telha, que ele coçava as suas feridas e não tinha ninguém para o ajudar. Porque tem coisas na minha e na tua vida que Deus vai permitir para que venha gerar experiências futuras na minha e na tua vida. Então a dor que Deus permitiu que Jó sentisse foi uma dor na carne, literalmente, foi uma dor no físico.
E aqui na vida de José, ele teve as suas dores emocionais, teve as suas dores ali ocultas. E foram dores profundas, dores que José sentiu, que ninguém sabia, mas o poderoso Deus estava tendo acesso a todas as angústias e tristeza que José sentia. E o Senhor Deus, ele diz: eu vejo teus sentimentos, vejo tua fraqueza, vejo tua alma, vejo teu coração. Eu contemplo tudo que você está passando, mas este processo é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da tua vida. Então o texto vai dizer que José, ele passa por todos aqueles processos. Ele passa por todas as angústias de ter sido jogado ali naquela cova, onde Deus levanta Rúben para falar para os seus irmãos que não precisa tirar a vida de José. Era Deus preservando a sua vida para que lá na frente se cumprisse o propósito. Então Rúben vai lá e fala para eles: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Eles queriam tudo que José tinha. O tudo que José tinha era só amor, dado pelo seu pai. O tudo que José tinha era qualidades que Deus colocava na sua vida. Infelizmente, seus irmãos foram infelizes por deixar o inimigo setar o seu coração com a terrível inveja, o ciúme, né? Querendo o primeiro lugar de destaque. Mas o nosso Deus, quando ele promete algo nas nossas vidas, alguém pode até pensar que tirou de mim e de você aquilo que Deus sonhou para o meu e o teu coração. Alguém aqui na terra pode até pensar: eu destruí. Alguém pode até pensar: eu acabei. O meu Deus está lá de cima olhando e está dizendo: não acabou, não destruiu, não sanou os propósitos que eu tinha para a vida dele ou para a vida dela. Porque aqui eles não estão fazendo outra coisa a não ser empurrando José para o propósito pelo qual Deus o tinha chamado. E vamos ver mais lá na frente, depois que José ele passa por todos aqueles momentos difíceis, onde a mulher de Potifar o acusa, né, como que estava lhe assediando, que José estava querendo pegar ela para se deitar com ela, para ter relações com ela, para estarem ali tendo um momento prazeroso onde traria o pecado à tona. Então, José ele é expulso da casa de Potifar. José ele vai ser preso por uma calúnia de algo que ele não fez, de algo que ele não desejou fazer, nem passou pelos seus pensamentos, e mesmo assim, a mulher de Potifar teve a coragem de insinuar que José o havia dado em cima dela, que José havia avançado nela para querer ter uma vida amorosa a dois, e ela forja algo. Ela então pega a sua capa, lhe tem ali na sua mão, para que quando Potifar chegue, ela diga que José o tentou agarrá-lo a ponto de ficar com a mente tão perturbada, que a sua capa acabou ficando. E existe isso no nosso meio, existe isso na nossa vida.
pessoas que mentem ao nosso respeito, pessoas que não sei como, mas eles conseguem gerar supostas provas de que nós estamos sendo infiéis para querer ter algo a ponto de manchar a minha e a tua reputação. Deus permitiu, porque quando Deus permite que isso aconteça, Deus está dizendo: eu não estou precisando de momentos favoráveis para que o meu nome seja glorificado. Se Deus permitiu Satanás tocar na vida de Jó, que era um homem íntegro, reto, temente, que se desviava do mal, e era um homem que ele muito amava e sabia e conhecia a índole de Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse. Também nós notamos que Deus permitiu com que José passasse todas estas fases na sua vida para que o nome do Senhor fosse glorificado. E tem luta na tua vida que você está passando, tem processo na tua vida que você está enfrentando, talvez você esteja passando por um momento de vergonha, onde pessoas viram as suas faces para você, onde pessoas te bloqueiam nas redes sociais, onde para muitos aqui na terra, aqui na sociedade, você é o errado. Onde para muitos você é a pessoa errada, é a pessoa infiel, é a pessoa que não teve fidelidade. Mas eu quero te dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele está vendo. Ele está vendo tudo que estão fazendo a ti. Eles estão vendo a calúnia que você está sofrendo. E Jesus está dizendo: espera só um pouco, porque eu, de certo, entrarei para trazer o meu nome a ser glorificado através dessa tua aparente e grande tribulação que você pensa que está passando, porque você está passando de fato, mas nada disso se compara para a glória que em ti há de ser revelada quando Deus cumprir as promessas na tua vida. Então eu quero te dizer, fique em paz, fica com teu coração tranquilo, porque nada do que você passa hoje vai invalidar a promessa que Deus fez para ti. E aqui vemos que quando o copeiro lá, né, se lembra de José, que fala: olha, eu tive um sonho, e José interpretou, aquele moço interpretou o sonho, tanto para mim, que sou copeiro, quanto para o padeiro. E da forma que ele interpretou, da forma que Deus deu para ele o discernimento, ele nos entregou, e assim aconteceu. E quando Faraó começa a ter os seus sonhos, que ele não entende, logo Deus se lembra de José, e ele vai lá e interpreta os sonhos de Faraó. E nesse momento, Deus começa a trabalhar na vida de José. Nesse momento, ele manda chamar José. José chega até a casa dele e interpreta o seu sonho. E ele diz que 7 anos de fartura iria vir, e logo após 7 anos de escassez. Deus então coloca José na casa da pessoa certa, na hora certa, para falar a coisa certa, para que o nome do Senhor começasse a ser glorificado. Então, Faraó não vê quem, ali tenha tanta sabedoria dada pelo Deus Todo-Poderoso quanto José. E José, então, ele é nomeado a governador do Egito. E isso é coisa linda, porque quando Deus ele resolve apostar em alguém, o trabalhar de Deus é coisa linda. E o texto vai dizer aqui: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo o varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos.
Quando seus irmãos estão indo ali no Egito buscar alimento, comprar alimento, para se alimentarem, para que eles não venham morrer de fome, José ali reconhece os seus irmãos. José então reconhece que todos aqueles que fizeram o mal, Deus traria para a sua presença e Deus o trouxe para a sua presença. E quando José vê, José se emociona. Quando José vê aquele mover de Deus, ele começa a chorar. Porque quando nós estamos começando a viver os propósitos de Deus, a única coisa que vem nos nossos corações é sentimento de gratidão. Senhor, obrigada, porque eu não mereço estar aqui, mas o Senhor está me fazendo viver coisas novas. José poderia muito bem ter se aproveitado desse momento. José poderia muito bem ter se aproveitado da forma como que Deus estava agindo na vida dele para se vingar dos seus irmãos. Mas José não fez assim. José, ele preferiu honrar a Deus. Ele preferiu exaltar o nome do Senhor. E aqui o texto, quando ele diz que ele se deu a conhecer os seus irmãos, aqui eu vejo sendo revelada a identidade de José. Eu vejo aqui como José começa a revelar quem ele realmente é. Quando ele chora, ele está se revelando. Que o coração de José não tem maldade. No coração de José não tem rancor. José é puro, José é aquele que Deus chamou para ser. E ali, José levanta sua voz em grande choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. A angústia ali, a tristeza e a alegria, tudo misturado, era algo tão intenso que José estava vivendo, que todo o povo ali dos egípcios ouviram o choro de José. E quantas vezes no teu coração tem vindo exatamente esse sentimento? Sentimento de alegria, sentimento de gratidão, sentimento por estar vendo pessoas que um dia te fez tanto mal e Deus traz e coloca ali na palma da tua mão, coloca ali diante de você, para que você venha ser um canal de bênção. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós não devemos tornar para alguém o mal que aquele nos fez. O Senhor diz, não torne ninguém mal, né? Mas que nós possamos retribuir todo o mal que alguém nos fez em forma de bondade. E era isso que José estava fazendo. Ele estava revelando quem realmente ele era. Ele era aquele menino que Deus fez promessa e ele se tornou aquele homem que Deus verdadeiramente o fez. Com caráter, com verdades, com coração bom, voltado para o bem. E então, o texto diz que José disse para os seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Seus irmãos nesse momento aqui, eles entram em choque. Os irmãos de José, eles entram em parafuso, porque eles não entendem o que é que está acontecendo. Mas espera aí, a gente não vendeu ele? Na cabeça deles, eles nunca mais iriam ver José. E na cabeça dos nossos inimigos, eles pensam que nunca mais eles irão nos ver. Eles pensam que nunca mais nós estaríamos e estaremos em evidência em algum tempo das nossas vidas. Só que Deus, ele tem sua maneira de trabalhar.
Às vezes o tempo que você está passando, que você está aí vivendo, para você é como se nunca fosse terminar esse sofrimento, essa angústia. Mas eu quero te dizer que tudo tem um tempo determinado por Deus. E nada acontece fora do tempo que o Senhor estabeleceu. Então, tudo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir, para que o nome dele seja exaltado. E aqui os seus irmãos começam a ficar pasmados, perturbados. E o Senhor já traz uma reflexão para o teu coração. Deus vai confundir a mente dos teus adversários. Deus, ele é especialista em confundir os nossos inimigos. Aqueles que pensam que está tudo perdido para mim e para você. Aqueles que pensam que Deus, ele não vai utilizar da minha vida e da tua vida para ser instrumento na terra, para que o nome dele venha a ser evidenciado. Então aqui logo eles entram em choque, eles entram em contradição. E olha o que eles dizem. José diz, chegai-vos a mim. E o texto diz que eles chegaram diante de José. E José vai lá e diz, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. José vai lá e diz, eu sou o teu irmão, aqueles que vocês jogaram na cova. Aqueles que vocês tomaram a túnica. Aquele que vocês humilhou. Aquele que vocês jogaram, achando que nunca mais iriam conseguir me ver novamente. Mas Deus é tremendo e é poderoso e não fica devendo nada para ninguém. E no momento oportuno, Deus então vai lá e permite as situações acontecer. E aí José chega e diz, agora, pois, não vos entristeçais e nem pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vossa face. Ou seja, o momento ruim para aqueles irmãos de José chegou. O momento difícil para a vida da família de José estava acontecendo. E ele diz que foi para a conservação da vida de vocês que Deus preservou a minha vida para a conservação da vida de muitos. E foi Deus que me enviou diante da face de vocês. José começa a ter uma conversa tranquila com seus irmãos. José não vai com espírito de vingança. José não vai querendo mostrar que ele está ali porque ele agora vai se sobressair. Não. José começa a explicar para os seus irmãos para que eles não venham ter o coração perturbado e nem entristecidos porque eles fez o que fizeram. Mas José tranquiliza o coração dos seus irmãos. Porque ele começa a explicar, já houve 2 anos de fome, né? E ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossas sucessões na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Para este propósito, manteve Deus a vida de José intacta para esse tempo. Então note que Deus está usando a vida de José para ser canal de bênção na vida da sua família. Além de José, já está sendo canal de bênção na vida de todo mundo ali ao redor que iam buscar alimento na terra do Egito. Então, José, ele está ali como uma pessoa que ajuda o próximo, uma pessoa que foi dotado de sabedoria de Deus para saber como lidar com a escassez, para que soube lidar com a bonança, para que quando a escassez viesse, José tenha a solução para muitos.
Aí José diz: assim não fostes vós que enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó. Aí eu vejo que nesse versículo aqui, nesses versículos aqui, eu começo a ver as qualidades que Deus colocou na vida de José. Enquanto lá atrás os seus irmãos diziam: olha, lá vem lá o sonhador, vem lá aquele que sonha, aquele que imagina, aquele que, sabe, sonha alto e vive falando por aí que Deus vai fazer isso acontecer. Ninguém acredita. Enquanto aquilo não se torna verdadeiramente real na minha e na tua vida, que temos a promessa de Deus, as pessoas não vão acreditar e não tem problema, e está tudo bem assim. Não precisa ninguém acreditar. Basta você, no teu coração, confiar e crer que Deus pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós nem pensamos e nem imaginamos e nunca desceu nem ao nosso coração. É o que Deus tem preparado para mim e a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui então, quando José diz: não foram vocês que me enviou para cá, mas sim Deus que me enviou por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente, ou seja, como governador em toda a terra do Egito. Então note, a túnica de José tinha várias cores. A túnica de José era colorida, chamava muita atenção. E aquilo incomodava os seus irmãos, aquilo incomodava seu pai, incomodava todos ao seu redor. E foi tirada a túnica de José. Quando eu chego aqui nesse versículo, aí eu vejo José falando assim, que tem posto por pai de Faraó uma qualidade, e por senhor de toda a sua casa, segunda qualidade, segunda exaltação, e como regente em toda a terra do Egito, terceira exaltação. Deus tira José do anonimato, Deus tira José de uma cova, Deus tira José da prisão, Deus tira José da vergonha, Deus tira José da calúnia, e Deus tira José de ser um simples irmãos de pessoas que não o valoriza. Deus então afasta José, tira José para este tempo aqui, e o Senhor dota José de coisas coloridas espiritualmente. Porque ele diz que o Senhor Deus colocou ele por pai de Faraó. Qual é o pai que não quer ver o bem dos seus filhos? Qual é o pai que não quer ver os seus filhos bem alimentados? Qual é o pai que não fica feliz quando o seu filho está sendo bem-sucedido? Qual é o pai que não fica feliz em saber que o seu filho está se formando? Qual é o pai que não fica alegre em ver um filho na terra sendo bem-sucedido? Principalmente o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que criou céu e terra. Ele quer o de melhor. Ele diz na sua palavra que bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Qual é o fim que você espera para a tua vida? Qual é o fim que você deseja para a tua vida? O Senhor só tem pensamentos de paz. O Senhor só tem pensamento ao teu respeito de coisas boas. Ainda que alguém não venha acreditar no teu chamado, acredite você. Tenha fé você, porque Deus, ele diz: os pensamentos que tenho sobre vós são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, se é coisa boa que você espera na tua vida, então espera, porque coisas boas na tua vida vai acontecer, porque o meu Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. E aqui neste momento eu vejo perdão no lugar de vingança. Eu vejo José aqui liberando perdão para o coração dos seus irmãos e para si próprio.
Porque até o momento, se houvesse algum tipo de tristeza, de angústia, de raiva no coração de José, nesse momento aqui, Deus está limpando e José está reconhecendo que Deus foi poderoso. E aqui ele diz assim: apressai-vos e subi ao meu pai, e diz-lhes: assim tenho dito ao teu filho José, Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Ele pede para seus irmãos chegar lá na casa de seu pai Jacó e dizer tudo aquilo que ele está vivendo ali. Porque ele sabia que Jacó, sendo um pai, Jacó amando tanto ele como Jacó amava, Jacó iria ficar feliz pelo sucesso dele sendo filho. Então, qual pai que não deseja uma coisa boa para o seu filho? Ele sabia que seu pai iria ficar muito feliz. Então, ele disse: e habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu e os teus filhos e as tuas vacas e tudo o que tens. Ele desejou que todos estivessem perto dele. E ele fala: e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza tu e tua casa e tudo que tens. José começa a ser ali agora um provedor. Ele começa a ser alguém que vai ser canal de bênção na vida da sua família. Aí aqui logo mais no 12 vem dizendo: e eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. E fazeis saber ao meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer o meu pai para cá. José, ele deseja que o seu pai fique sabendo de toda a glória que ele está vivendo no Egito, de tudo que ele está possuindo, de toda uma autonomia para governar no Egito. E Jacó ali, então, ele quer que o seu pai fique sabendo disso. Até mesmo para que Jacó venha ver que aquilo que ele guardava no coração de fato estava se cumprindo. Porque Deus é fiel para cumprir a promessa. E Jacó sabia que um momento ou outro José seria bem-sucedido. Ele sabia que José, ele era escolhido para uma grande obra na terra. E aqui o texto diz que quando José ele faz isso, logo então ele se lança ao pescoço de Benjamim, o seu irmão, e chorou, tanto ele quanto Benjamim, um no pescoço do outro. Aqui eu vejo vindo uma reconciliação familiar. Eu vejo acontecendo aqui uma reconciliação da parte de Deus para com a família de José. E então ele chora. Então, quando ele beija todos os seus irmãos e chora sobre eles, depois seus irmãos falam com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. Quando o Faraó fica sabendo que José quer atrair a sua família para perto, quer atrair a sua família para estar ali sendo abençoada, está atraindo a sua família para ser alcançada pela bênção da prosperidade, o texto diz que aquilo pareceu bem aos olhos de Faraó e de todos os servos de Faraó. E então Deus coloca a graça, irmãos, no coração de Faraó, para que Faraó possa ver aquilo como um sinal de coisas boas. E então Faraó dá ordens. Faraó se deixa ser usado nesse momento por Deus para ser um canal de bênção, mais ainda na vida de José. E disse Faraó a José: diz a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, e tornai o vosso pai a vossa família, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito,
e comereis fartura da terra. A bondade de Faraó, que na verdade é a bondade de Deus, sendo depositada no coração de Faraó, para que Faraó possa dizer para José que ele tenha total liberdade, que ele tenha total autonomia para trazer toda a sua família para poder usufruir do melhor que teria ali no Egito. Ou seja, a ti, pois, é ordenado fazer isto: tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para o vosso pai, e vinde. Deus aqui começa a dispensar as primícias, as coisas boas da terra, para mim e para a tua vida. No momento em que Deus começa a cumprir a promessa, no momento que Deus começa a cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu, você vai ser canal de fartura na vida de pessoas. Portas irão se abrir através da tua vida para a vida de outras pessoas. Tu será canal de caminhos longos, caminhos abertos para a vida de outras pessoas. E ali a sua família está sendo protegida. No momento da escassez, Deus não permitiu que a sua família perecesse, porque Deus tinha um propósito, e esse propósito estava se cumprindo através da vida de José. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor da terra, do Egito, será vosso. Ou seja, o melhor de Deus é para a minha e para a tua vida. O Senhor diz que todas as coisas boas da terra é para nós. Nós só temos que aprender a tomar posse. Porque aqui José tomou posse e aqui José estava distribuindo. O Senhor colocou graça no coração de Faraó. E o Senhor vai colocar graça no coração de quem Ele tiver que colocar para te abençoar, para te colocar no lugar onde o Senhor te chamou para ocupar. Deus, ele vai usar o homem, Deus vai colocar graça no coração do homem, Deus vai tirar coração endurecido de perto e vai fazer com que pessoas enxerguem a chamada que Deus tem na tua vida para restabelecer na tua vida, para que muitas outras vidas sejam abençoadas através de você. O texto diz que os filhos então de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carro conforme o mandado de Faraó, também lhes deu comida para o caminho. Aí aqui eu vejo que enquanto nós estamos caminhando no propósito, enquanto nós estamos caminhando na fé, enquanto nós estamos caminhando em busca daquilo que Deus determinou para as nossas vidas, o Senhor não vai nos deixar só no caminho, o Senhor não vai nos deixar perecer no caminho, mas no caminho, enquanto nós caminhamos em busca daquilo que Deus preparou para nós, o Senhor não vai nos deixar perecer, o Senhor não te deixa com falta de coisa alguma na caminhada, enquanto você está exercendo a sua vontade e sendo obediente à palavra do nosso Deus. A todos lhe deu a cada um mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes, ou seja, não faltará o alimento, não faltará a roupa, não faltará o calçado. O Senhor aqui fala sobre suprimento material. Quem te veste é Deus, quem te calça é Deus. Quem te dá é Deus. E Deus, ele não vai deixar você perecer. Deus não vai deixar você em falta de coisa alguma, porque ele diz nesta noite para ti, ou nesta tarde, ou nessa manhã, não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo, mas o Senhor, ele diz para a tua vida, enquanto você caminha, não faltará o que te sustente. Enquanto você caminha na direção do propósito, não vai faltar na tua vida o alimento, não vai faltar veste, não vai faltar calçado, não vai faltar alimento, não vai faltar nada, porque Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. E quando seus irmãos chegam ali
e despediu seus irmãos e partiram e disse-lhe: não contendeis pelo caminho, porque aqui o Senhor está provendo alimento, roupas, calçados, tudo na vida dos seus irmãos. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados do trigo e pão, e comida para seu pai para o caminho. É o suprimento de Deus, é o socorro de Deus, é o pão de cada dia de Deus sendo suprido na família de José. José aqui, então, ele está cuidando do físico da sua família. Ele se preocupa em suprir tudo aquilo que ele sabe que os seus irmãos têm necessidade, que o seu pai vai precisar. Então, ele aqui envia recursos, envia condições para que eles tenham do que se alimentar. Aí aqui vai dizer que eles subiram ao Egito e vieram à terra de Canaã, Jacó seu pai. Então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive. E ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou porque ele não acreditava. Jacó não acreditava. 24 diz assim: e despediu seus irmãos e partiram, e disse-lhe: não contendeis pelo caminho. José aqui ele age cuidando do emocional dos seus irmãos. Olha, vocês estão indo, mas no meio do caminho vocês não brigam, no meio do caminho vocês não contendem um com o outro, porque ele sabe que a comunhão é a melhor coisa que tem que haver entre irmãos, entre irmandade, entre amigos, entre pessoas. E José aqui ele entende o cuidado que Deus tem tido para com a vida dele e tudo aquilo que ele viveu. Ele começa a passar para os seus irmãos. E então ele chega e ele diz: Jacó não acreditou ao saber que José ainda estava vivo e muito menos que ele estava sendo regente, governador do Egito, né? Porém, os irmãos, tendo contado todas as palavras de José que eles falava, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho? José, eu irei e o verei antes que eu morra. Deus permitiu com que Jacó visse ao seu filho ainda. Deu tempo para ele ver se cumprindo. Quando José contou que via o sol e a lua e se curvava diante dele, estava ali se cumprindo literalmente a promessa de Deus na vida de José, que o seu pai pôde contemplar. Então eu quero te dizer, não desanima, não se canse de ter a sua fé renovada, porque aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus falou que ia fazer na tua vida, Ele vai fazer. Chegará um tempo que tudo aquilo que tentaram tirar de você vai ser restituído em dobro, em dupla honra, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso diria ele não faria, né? Falaria e não cumpriria? Então Deus, Ele é na tua vida. Não desanima, tenha fé, olha para o alvo que é Jesus, porque Jesus Ele conta com você. Deixa você ser canal de bênção, se deixe ser canal de bênção na vida daqueles que necessitam de ouvir que Deus é grande, que Deus é poderoso e que Ele vai fazer infinitamente mais. Fica com essa palavra, fica com essa meditação no teu coração e que o Senhor Jesus continue falando melhor ao teu coração. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, quero te agradecer
pela vida de cada um que está ouvindo aqui este vídeo. Peço que o Senhor esteja presente na vida de cada um, prosperando os seus caminhos, repreendendo todo mal, jogando por terra tudo que não vem de ti, desfazendo de todo embaraço, de todo laço, de toda peste perniciosa, e que o Senhor possa cobrir de bênçãos a cada lar neste momento, a cada família, e que a tristeza possa se dissipar, que todo mal possa bater em retirada, e que o nome do Senhor, através da vida de cada um que está a ouvir este vídeo, seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe a todos.